Oi, meus amores! Hoje eu tô aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar esse modelinho para vocês. Eu espero que vocês gostem, então para o vídeo já não ficar muito longo, já vou começar aqui falando para vocês a cor que eu vou usar. A cor que eu vou usar vai ser esse vermelho vivo da Corfix, tá? Ele é essa cor. Na foto não, no vídeo ele tá parecendo meio um laranja, mas ele é vermelho, tá? Vou utilizar, ó, esse pincel era um pincel de maquiagem que eu tinha, tá, gente? Só que eu não usava, então eu peguei pra fazer os esponjados dos moldes, tá bom? E utilizo um papel pra mim poder, né, fazer esse movimento aqui, tá? Pra poder tirar o excesso de tinta do pincel. Então, vamos lá. Esse molde aqui, ó, foi um molde que eu mesma fiz, tá? Eu já ensinei aqui no canal como que eu faço moldes em pasta L. Quem quiser comprar moldes também pode comprar os moldes, só que eu gosto de alguns modelos que eu vejo, aí eu vou lá, tiro o molde e recorto com a agulha quente. Já tive vídeo aqui que eu mostrei pra vocês como eu fiz. Então, procurem aí no canal que vocês vão encontrar tudo certinho com o passo a passo. Pra fazer esse molde, eu vou pegar o vermelho, pra fazer o molde não, né? Pra fazer o esponjado do molde, eu vou pegar o vermelho. Olha, eu pego só um pouquinho de tinta com esse pincel, tá vendo? Ó, é pouca tinta, não pode ser muita tinta. E aí eu venho aqui, ó, no papel e dou batidinhas, tá, gente? Ignorem aí o meu tripé, porque ele balança muito. Ó, eu dou batidinhas pra tirar o excesso daqui, tá bom? Quando eu vejo que já tá bom, aí eu venho, passo pra cartelinha pra fazer o esponjado. Vou colocar meu molde aqui, ó, nessa parte de cima. Daí eu venho, ó, com o pincel e vou fazendo esse movimento, tá? Que é pra poder ele pegar certinho, tá vendo? E aí eu só vou fazendo isso. Essa cartela é de uma cliente e ela é toda nesse modelinho, tá? Desse mesmo modelinho, dessa mesma cor. Então eu venho, ó, vocês podem fazer movimento circular também, tá certo? Ou vocês podem fazer um movimento de batidinha. Eu gosto de fazer esse movimento circular quando a tinta do pincelzinho já tá bem rala, então não corre risco dela espalhar se ficar uma quantidade maior, tá certo? Então eu vou fazendo esse movimento. Quando meu pincel acaba a tinta aqui, eu venho aqui novamente, pego mais um pouquinho e dou mais batidinhas para poder essa tinta entrar nas cerdas do meu pincel e eu conseguir fazer o esponjado certinho, tá certo? Então, eu vou fazendo isso, eu vou terminar aqui, porque depois eu vou limpar aqui meu pincel. E aí, eu não vou poder sujar de novo, né, gente? Minha voz até falhou, misericórdia. E o segredo do esponjado é só esse, meninas. Vocês podem fazer com esse tipo de pincel, que ele é um pincel bem macio. Ou vocês podem fazer com aquelas esponjinhas de maquiagem, tá? Vocês recortem no tamanho bom e aí vocês fazem, tá certo? Olha, fica dessa forma aqui. Eu vou deixar meu pincel aqui pra me limpar. Vou botar ele aqui na água pra me tirar o excesso de tinta, pra não endurecer e danificar as cerdas, tá, gente? É sempre bom, assim que vocês terminarem de trabalhar, de fazer algum modelo, vocês limpem os pincéis de vocês, tá? Coloquem um creme para não danificar o pincel. Agora a gente vai passar para a parte da matização desse modelinho. Para usar com o vermelho, eu vou usar esse branco aqui, tá, gente? Que é o da PVA. Eu gosto muito daquele outro branco que é da Natura Colors, tá? Mas o meu acabou, eu só tô tendo esse, então vai ser esse mesmo. Vou pegar aqui, ó, minha bandejinha de matização e o meu pincel. O pincel que eu vou utilizar para fazer essa matização é o pincel reto, tá? Ele tá com creme, porque eu deixo meu pincel com creme para quando eu for trabalhar, ele não ficar com as cerdas todas tortas. Olha como fica certinho. Então, eu venho, ó, 70% no vermelho de tinta
e só 30% de tinta no pincel, tá, gente? Dessa forma, ó. Quando eu falo 70 e 30, é porque o vermelho tem que ser mais do que o branco, tá certo? Então, eu venho aqui, ó, na minha bandeja e vou começar a matizar. Eu matizo dos dois lados, porque daí o pincel não fica carregado. E tem muitos modelos que a gente precisa usar o outro lado do pincel. Então, é sempre bom você matizar dos dois lados, tá certo? Então, vamos lá. Vou começar por cima, tá, gente? Eu vou ensinar só dois modelinhos, não vou ensinar a cartela toda não, tá bom? Eu pego aqui bem no centro do biquinho e giro o meu pincel, tá certo? Dessa forma, ó. No começo, ele pode ficar mais grossinho, mas quando a gente der a segunda demão, vai ficar bom. Olha só. E aí, eu vou girando minha cartela e fazendo esse movimento. Recarrego meu pincel e volto aqui, ó, continuo dessa forma. E aqui também. Olha só, fica parecendo uma espiral. Só que aí ele tá muito branquinho. Por quê? Porque foi a primeira demão de tinta. Então, eu venho, recarrego meu pincel novamente e vou fazer mais uma matização. Bom? Dessa forma. Agora, eu venho passando a segunda demão em cima desse modelinho, tá? Pra ele não ficar tão branco como estava. E a última pétalazinha, que é essa. Olha como já ficou o nosso modelo. Com o mesmo pincel, com a mesma carga, tá, gente? O mesmo jeitinho que eu fiz, com o vermelho e com o branco. Eu tô matizando aqui de novo na minha bandeja. Eu volto aqui, ó, e faço esse movimentozinho de botão, tá bom? Esse modelinho, ele tem esse botãozinho aqui embaixo, mas vocês podem usar esse modelo para fazer outros tipos de desenho, tá? Outros modelinhos de adesivos. Você pode colocar ele na parte de baixo, pode pôr esse botãozinho para cima, assim, ó, já mais um modelo, e aí você faz as folhinhas. Esse modelo que eu fiz, ele é um modelo assim para baixo, então eu vou manter ele. Eu não vou fazer esse modelinho porque é a mesma coisa, tá, gente? É a mesma forma. Uma coisa aqui, ó, que eu reparei, gente, eu fiz esse modelinho pro mesmo lado. Olha que erro que eu fiz. Quando a gente tá gravando, a gente acaba se perdendo, porque tem que prestar atenção no que tá falando, pra não ter erro, né? E aí, o que que eu fiz? Eu botei todos os modelos pro lado esquerdo. Então, esse modelo aqui era pra ele tá aqui, ó, tá? Pra ficar um virado pro outro, porque daí quando eu fizer o botão já ficaria desse lado, tá certo? Então, quando vocês forem fazer, vocês observem direitinho. Então, vou ensinar só esse modelinho aqui mesmo, tá? Pra vocês. Agora, eu vou passar pra parte das folhinhas. Pra fazer as folhinhas, meninas, eu vou utilizar esse verde pistache aqui, ó, que é o da Nature Colors, tá? E o branco. Vou fazer a matização aqui na bandeja. A matização é igual o que eu ensinei pra vocês aí da flor, tá bom? Não tem diferença nenhuma. Então, eu matizo e aí eu venho aqui, ó. Vou fazer duas folhinhas desse lado, tá certo? E vou fazer uma folhinha aqui do lado do botão e a outra folhinha aqui do outro lado, desse jeitinho aqui. Olha só. Agora, a gente vai passar pro contorno. Para o contorno, eu vou utilizar o marrom. Esse daqui, ó, já até apagou o nome, mas ele é esse marronzinho aqui da PVA. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui minha bandejinha de matização e meu pincel filete. Então, eu venho aqui, ó, pego um pouquinho de tinta. E aí, eu vou pôr aqui, ó, na minha bandeja, desse jeitinho, olha. E agora, eu venho aqui, ó, e pego uma gotinha de água com a pontinha do pincel e vou misturar aqui, ó, nessa tinta que eu depositei na bandeja. Olha só.
que é para essa tinta ela ficar mais ralinha. E ela ficando mais ralinha, o contorno vai ficar melhor, tá bom? Então, vamos lá, ó. Venho aqui com o pincel filete e a tinta marrom e vou começar a fazer o contorno dessas folhinhas que eu fiz agora, tá bom? Ó, faço aqui o detalhezinho do botão e as outras folhinhas ali. Dessa forma, tá certo? Agora, eu venho fazer aquele modelinho de folhinha à mão livre, que é assim, ó, você faz tipo uma gotinha e puxa o biquinho da folha. Venho aqui do outro lado, faço o outro biquinho. E puxo um risquinho no meio, tá, gente? Assim, ó. Desse jeito. E pra finalizar, eu coloco uma pedraria, tá certo? Vou utilizar aqui, ó, esse dome dourado. Olha como ele é. Ele é de 2 milímetros. A ampolinha que a gente coloca, né, a bisnaguinha que a gente põe a base. Aqui dentro só tem base incolor, tá, gente? Mas você pode usar aquela misturinha de base com goma laca. Daí eu venho, ponho uma gotinha só ali no centro, pego o lápis, pego Strass, eu gosto muito desse lápis. E aí venho e deposito a pedrinha ali no centro, desse jeitinho. E eu gosto de complementar a folhinha aqui, ó, com 3 pinguinhos na cor branca, desse jeitinho. E tá pronto o nosso modelinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Um beijo e até um próximo vídeo. Tchau!